Brasil. Então, nós vamos falar exclusivamente hoje, então, de máscaras de cílios, essas poderosas que estão na promoção. Nós vamos começar por ela, que é a toda poderosa, é óbvio, né? A mais vendida. Eu sei que é a que vocês mais vendem, é a que eu mais vendo também. É a nossa queridinha, aquela que a gente ama, casou com ela, não troca, mas eu sempre uso pelo menos 2 máscaras, tá? E eu vou falar para vocês. E eu trouxe aqui para vocês a imagem bem dela, para vocês verem o aplicador. O que vai fazer diferença de uma máscara para outra é muito a aplicação, tá? E isso é importante, isso é relevante. Bom, essa máscara, que é a nossa Lash Intensity, toda poderosa da Mary Kay, ela vai trazer para a gente 200% mais de volume e 84% mais de alongamento, tá? Então, essa é a pegada dessa máscara poderosa, tá? O que é o diferencial dela, Tatiana? A gente vai falar do que existe nela. Opa, peraí, que eu vou mutar aqui. A gente vai falar do diferencial de cada uma dessas máscaras, mas a gente precisa saber que todas elas vão ter a provitamina B5, tá? A gente vai falar disso, e tem a vitamina E. Então, assim, o que contém, qual é o líquido? É igual, é idêntico? Não é igual, elas têm sim o seu diferencial. Por exemplo, essa, inclusive, se você pegar o líquido da Lash Intensity, você vai ver que ele é mais grosso, que ele é mais espesso. Vocês já viram isso? Justamente para ele aderir melhor aos fios e trazer essa ideia de um volume maior. Então, 200% de volume e 84% a mais de alongamento. O que ele tem de diferença é esse aplicador, que é o aplicador Double Impact, tá? Esse aplicador, gente, ele é feito com cerdas de algodão e cerdas de nylon. As cerdas de algodão, que são as mais claras que vocês estão vendo aí, as cerdas de algodão, elas servem para colocar o produto nos cílios. E as cerdas de nylon para separar os cílios e não ficar aquele pezinho de barata, aquela coisinha junto, tá? É uma coisa horrorosa quando as pessoas usam máscara de cílios que fica, né? Não fica os cílios separadinhos, fica tudo junto, embolado. Fica uma coisa horrorosa. Olha aqui os meus cílios, ó. Né? Eu usei hoje eu usei qual? A Fanorama, né? Só a Fanorama. Geralmente eu uso, ó, tá até aqui, ó. Geralmente eu uso a Fanorama e a Lash Intensity, ou a Lash Intensity e a Lash Love, tá? Eu sempre tenho, esses aqui são do meu uso pessoal, eu sempre tenho, pelo menos 2 máscaras aqui na minha necessaire. Bom, vamos lá, vamos falar desse produto então. Então, esse pincel, eu já entendi, é o Double Impact, ele tem cerdas de algodão e cerdas de nylon, as de algodão depositam produto, as de nylon separam os fios, beleza, por isso que eu consigo aplicar o produto de maneira uniforme e sem deixar aquele pezinho de barata tudo junto, aquela coisa horrorosa, tudo engruvinhada, parece aqueles grumos horrorosos, tá? Ela tem, então, uma fórmula inovadora, a embalagem dela é super moderna, né? Gordona, grande, as pessoas adoram essa embalagem. Agora, aqui, gente, por que eu falo que eu uso 2? Eu consigo passar muito bem ela aqui embaixo, mas os meus cílios, eles são curtos. E quando eu vou fazer a voltinha aqui em cima, eu geralmente sujo demais a minha pálpebra, tá? Então, eu gosto de passar ela aqui embaixo, passo embaixo, e depois eu venho com uma fina, né? Esse pincel fino, por exemplo, da Fanorama ou da Lash Love, e faço aqui essa voltinha de cima. Porque eu aprendi com uma amiga minha que quando você pinta só embaixo, você está pintando só meia parede. Nós não queremos pintar só meia parede, nós queremos pintar a parede inteira, né? Então, tá aí a nossa máscara de cílios fantástica, maravilhosa. Anota o que tem nessa máscara de cílios, tá? Ela tem provitamina B5, tá? O que a vitamina B5 vai fazer? Vai ajudar a proteger, nutrir, hidratar os fios. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de falar, gente, porque as pessoas às vezes falam assim, ixi, Maria, mas se usar máscara de cílios todo dia, vai cair os meus cílios. Não vai cair, não, gente. Não, se você usar máscara de cílios da Mary Kay, vai cair nada. Por quê? Porque essas substâncias, né? O complexo pantenol que a gente vai falar, a vitamina E, essa vitamina B5, eles vão condicionar os fios.
eles vão nutrir os fios, então não vai fazer pelo cair nada, né? Vai fazer pelo ficar lindo, pelo ficar maravilhoso, tá bom? O que mais que ele tem? Ele tem um componente ácido graxo emoliente. Esse é um dos grandes diferenciais dessa máscara, tá? Por quê? Porque esse ácido graxo emoliente, essa proteína, ela vai reter até 170% do peso dos cílios em água, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai ajudar a prevenir a queda e a quebra dos fios. Então, não tem quebra, não tem perda de fios aqui. E a vitamina E é uma vitamina que a gente conhece, tem nos cremes, tem em algumas maquiagens, tem no batom. A vitamina E é uma vitamina antioxidante, ela combate, ela mata radicais livres, ela deixa aí esses cílios mais jovens, mais lindos e mais maravilhosos. Tudo bem? Tá? Então, esse é o grande diferencial dessa máscara, é a nossa queridinha. Esse ácido graxo, esse componente ácido graxo, não tem nas outras máscaras, é um diferencial da máscara Lash Intensity. Então, sim, além do pincel, ela tem essa tecnologia aí a mais, tá? E esse ácido, essa proteína retém o peso da água, impedindo que isso quebre cílios, que isso deixe os cílios depois dela tudo caindo, aquela coisa horrorosa, tá bom? Então, tá aí essa máscara de cílios, que é uma máscara de cílios incrível, é a que a gente mais vende, sem dúvida alguma. É a máscara queridinha, é a máscara, eu particularmente gosto muito de fazer a demonstração com esse pincel, tá? Tatiana, não é tão higiênico. O que eu faço? As minhas máscaras, elas vão secando e eu vou guardando os pincéis, tá? Eu vou guardando ela como um todo. Então, se você pegar a minha demonstração de maquiagem, estão todos lá. Tem acho que mais 5 dela já lá. Mas tá tudo, as 5 estão secas, né? A Jaque foi trabalhar comigo, a Jaque tá aí? Tá, né? A Jaque viu isso. Então, assim, eu falei, Jaque, tá seca a máscara. Porque eu deixo uma máscara boa e o resto é tudo máscara seca, tá? Porque eu gosto que as pessoas usem a máscara de cílios com o pincel. E aí depois você higieniza o pincel. Porque olha esse pincel, gente. Né? Ele é muito diferenciado, né? Olha a sua quantidade de pezinhos que ele tem, a quantidade. Então, assim, ele é muito maravilhosa, né? E esse líquido dela mais espesso é o que faz dar esse volume ainda maior, e ela tá na promoção esse mês, tá? Bom, aí entra a nossa Ultimate, tá? Ultimate, gente, para quem antes não existia Lash Intensity e nem existia Fanorama, tão menos, a Fanorama é ainda mais nova. Então, a Ultimate é a máscara top das galáxias, tanto é que eu vendo muito a Ultimate até hoje. E as consultoras que são mais antigas, elas vendem muito a Ultimate, porque não existe a Lash Intensity. Tá? Então, nós temos, sim, muitas clientes que amam Lash Intensity. Eu sou uma delas que ama Lash Intensity. E você vai ver que um dos grandes diferenciais aí da Lash Intensity é o pincel dela também, gente. Tá? Esse pincel dela é o pincel Smart Wiper. O que ele faz? Ele transfere a quantidade exata do produto para uma perfeita aplicação sem acúmulo. Esse pincel também não deixa formar aquele pezinho de barata, aqueles gruminhos no olho, tá? Com esse pincel não é necessário você ficar movimentando a máscara de dentro para fora ou girando para pegar produto lá dentro. Por quê? Porque o Smart Wiper, esse pincel, ele foi desenvolvido justamente para sair de lá já pegando o produto, tá? É uma máscara que também vai aumentar o volume dos cílios em até 5 vezes. Então, olha só, a gente estava falando aqui de uma máscara que aumenta 200% e agora eu estou falando de uma máscara que aumenta 80%. Tudo bem? Então, sim, elas são diferentes. E aí que está a grande beleza desse negócio. Você sabe que não é todo mundo que gosta de ter volume gigantesco nos cílios? Porque tem gente que fala assim, eu não gosto porque bate no óculos, eu não gosto porque eu fico parecendo uma drag queen, né? Eu não gosto porque fica muito over, eu gosto mais natural. Eu gosto da Ultimate. A Ultimate, ela dá para você pintar embaixo e dá para você pintar em cima, mesmo quando os seus pelos estão curtinhos. Eu penso que a Ultimate é a segunda máscara que eu mais vendo, tá? Opa, deixa eu só mutar aqui. Aqui, não precisou. Ok, tudo certo. Espera aí. Então, aqui, gente, o que eu quero também falar para vocês em relação à Ultimate,
que eu estudei, para cílios ainda mais longos e volumosos, aplique mais uma ou camadas adicionais. Então, você pode fazer a construção de cobertura com qualquer uma dessas máscaras, tá? Eu não falei isso na Lash Intensity, mas pode também. A outra coisa que é importante eu ressaltar aqui para vocês é que a máscara ela tem vida útil. E a vida útil de uma máscara de cílios é de, no máximo, 3 meses, tá? Depois, o correto seria trocar a máscara de cílios. Tati, se a pessoa usa a máscara de cílios e ela usa todos os dias, vai durar 3 meses? Não, gente. Dá 3, 4 meses e já acabou essa máscara de cílios, tá? É normal isso acontecer. Mas, quando você tem a tua cliente, você fala, olha, cliente que usa máscara de cílios, está na hora de você repor. O ideal é de 3 em 3 meses, para que você tenha uma máscara de cílios no seu ápice de funcionamento e sem estar contaminada, sem estar com bactéria e sem nada disso, tá bom? Tudo bem, gente? Acho que falei também dela, né? Ela também tem, Tati, ela tem vitamina E, ela também tem a vitamina E e ela também tem a vitamina B5. Então, vitamina E que vai... É uma vitamina antioxidante que vai já cuidar também, né, desses cílios, e o complexo B5 que vai trazer nutrição e hidratação para esses fios, tá? Impedindo aí que os cílios caiam ou etc e tal. Outra coisa, elas foram testadas para peles sensíveis, tá? Nenhuma das máscaras tem fragrância, e sim, podem ser utilizadas por quem usa óculos ou lente de contatos, tá? Gente do céu. Eu acabei de lembrar que a minha filha hoje tem dentista, mas já acabei de desmarcar. Olha, gente, a gente tem que correr, né? A gente tem que ir, um olho no gato e outro na sei lá onde. E a gente vai falar agora da Lash, da Fanorama. A Fanorama, eu amo de paixão. E eu quero trazer aqui para vocês o pincel dela, tá? Porque, na verdade, quando a gente já pega o pincel e ele tá preto desse jeito, né? Preto assim, você já não entende mais nada. Que pincel, não dá para ver tão bem. Aqui, desse jeitinho aí, sem produto nenhum, você tá vendo bem o pincel, tá? O que o pincel tem? Ele tem a ponta em leque, tá? Então, você tá vendo essa pontinha aqui, essa primeira pontinha em leque. Para que serve isso? Para alcançar e elevar os cílios inferiores, tá? E os do canto interno. Então, eu, particularmente, gente, eu acho bem interessante, porque eu tenho uns pelinhos muito pequenininhos aqui do lado. E com ela, ó, eu consigo passar aqui, ó, nos pelinhos pequenininhos. E aí você acha que não faz diferença nenhuma você passar no pelinho pequenininho? Experimenta fazer no seu. Porque quando você pinta os pelinhos pequenininhos aqui, ó, da ponta, que eu nem prestei atenção hoje, que eu passei isso super rápido, os seus cílios vai ficando muito mais cheio. Você vai ficando com um cílio muito maior, né, do que você tava. Ó, aqui, ó, passei mais uma camada. É que eu tava usando a Lash aqui, né? Ela faz muita diferença mesmo. Meu Deus do céu. Olha assim a diferença de um olho para o outro. Não sei se dá para vocês verem aí. Parece aqui que eu tô com cílios postiços e o outro, coitadinho, tá um pobrezinho. Porque essa Fanorama, qual é a função dele? É definir os cílios. A gente sabe disso. A função é deixar os cílios em leque, tá? Cílios definidos e cílios em leque, parecendo aqueles cílios de boneca, tá? Eu gosto muito desse pincel, porque eu falei para vocês, a gente pinta os cantinhos e fica, para mim, a melhor máscara para pintar os cantinhos, porque ela tem os pelinhos aí na ponta também, tá? Ela tem esse formato de ampulheta que vocês estão vendo aqui no meio, e esse formato de ampulheta, ele é importante porque é um reservatório para aplicar mais máscara, tá? Criando um look aí mais impactante. Então, eu vejo, gente, esses dias mesmo, onde eu tava, eu coloquei a máscara de cílios e o produto ficou, eu tava com a Jaque, e o produto ficou aqui, ó. Tava com a Jaque? Não, eu tava sexta-feira num salão. E o produto tava aqui na pontinha da Lash Intensity. E a pessoa fez assim, deixa eu tirar o produto. E quando eu fui ver, ela já tinha tirado. Mas não é, gente. O produto que sai aqui na ponta, não sei se você sabe, mas o produto que sai aqui na ponta é para você passar aqui, ó, em um lado dos cílios, ó, e depois você pentear.
Não é para você devolver o líquido lá, não. É para você deixar o líquido, minha filha. E quando eu vi que a cliente já tinha feito isso, aí nem falei mais nada, né? Falei, deixa, fiquei quieta. Não ia constranger também a cliente falando, minha filha, não. Ela já tinha feito mesmo. Falei, deixa. Ela voltou o líquido para a ponta. Achou que eu tinha dado produto demais para ela. Aqui, sujei um pouquinho lá em cima, mas é incrível. A diferença... Olha, gente, a segunda aplicação, a diferença que não faz, né? É outros cílios aqui. Bom, tá? Então, vamos lá. Então, essa ampulheta aqui, porque o produto fica, né, bem nesse reservatório, vamos dizer assim. E o terceiro, o que vocês estão vendo? Que ela tem uma forma arredondada para pentear os cílios para uma perfeita aplicação. A Fanorama, gente, ela veio com uma edição limitada, não sei se vocês lembram disso, e ela fez um sucesso gigantesco. Eu mesma, na época, comprei 60 máscaras de cílios Fanorama, porque quando eu experimentei essa máscara, eu falei, meu Deus do céu, que máscara que é essa? E a edição limitada. Eu peguei e comprei 60 para eu vender, né? E ela fez tanto sucesso que ela voltou e hoje ela é linha regular e tá aí a Fanorama, que a gente ama de paixão. Então, vamos falar um pouco mais dessa máscara, que além o grande diferencial dela é o aplicador, como eu já falei para vocês, é um aplicador com triplo efeito, tá? Que dá volume, alonga e define os cílios. Dá para você passar embaixo, dá para você passar em cima, mesmo com cílios pequenos. Ela é uma máscara que vai deixar os cílios em forma de leque, aquela forma de boneca, né? Parece que você tem até uns cílios, né? O teu olho parece que até cresceu, assim. É legal ver o efeito dessa Fanorama. E depois a gente vai mostrar uma foto com o efeito de cada uma das máscaras para vocês verem como é diferente, tá? Como eu falei, vocês podem associar aí, você pode associar, de repente, uma Ultimate com uma Fanorama também. Eu acho que ia ficar bem bacana, né? A Ultimate que vem, traz volume, a Fanorama vem, que define, pinta os pelinhos aqui do canto, enfim, até os menorzinhos, eu acho que é bem bacana. Ela tem também a vitamina E e ela tem também a vitamina B5, ela tem esse complexo que é tão importante para a gente, tá? E agora a gente vai falar dessa aqui, que é a nossa máscara de cílios Lash Love, que também está na promoção. A grande diferencial da Lash Love é definir naturalmente os cílios, então essa é a função dela, tá? É trazer definição. Ela também possui esse complexo Pantenol B, complexo Pantenol Pro, que tem a vitamina B5 e a vitamina E, e eu quero aproveitar e te falar um pouquinho mais desse complexo agora. Então, vamos lá. Esse complexo Pantenol Pro, ele é exclusivo, tá? É um complexo exclusivo que contém a vitamina Pro B5, que é a vitamina Pro B5, gente, ela é muito utilizada em produtos, tá? Capilares, inclusive, porque ela vai hidratar, condicionar e fortalecer os fios, prevenindo, assim, a sua queda e a sua quebra, tá? Então, é importantíssimo vocês saberem disso. Então, todas as nossas máscaras têm esse complexo Pantenol Pro, que contém aí a vitamina B5 e é utilizado para condicionar, hidratar e nutrir os fios, prevenindo, assim, a quebra dos fios e a queda também. Isso é importante, eu estou reforçando muito isso, porque tem muita cliente que fala assim, eu não uso máscara de cílios porque ela quebra os meus fios. Eu não uso máscara de cílios porque ela faz cair os meus fios. Não, gente, a máscara de cílios da Mary Kay não vai fazer nem os cílios da pessoa cair, nem quebrar e nem etc. de nada de ruim, tá bom? Então é sim e pode ser usado todos os dias. E ela tem também, as nossas máscaras têm a vitamina E, que como eu já disse para vocês, é uma vitamina antioxidante, e ela também tem propriedades hidratantes e condicionantes, tá? Bom, essa máscara Lash Love, que eu também sou apaixonada por ela também não vai deixar grumos. Ela tem a fórmula muito leve, tá? Eu penso que a fórmula dela é mais leve ainda do que a da Fanorama, tá? Eu não tenho esse dado, mas se você utilizar uma e outra, você talvez sinta isso. Essa fórmula, ela é feita para você ter essa maior definição, tá? E para você proporcionar aí aos cílios esse look perfeito, essa definição perfeita. Eu acho que é basicamente aqui, eu quero falar isso também, o aplicador, esse aplicador da Lash Love,
ela tem aí fibras. Esse é um aplicador que contém fibras. Esse aplicador, ele é uma combinação de fibras que ficam armazenadas nas cerdas do pincel. E elas vão deslizar facilmente da raiz para a ponta de cada fio, criando essa definição de cílios. É uma combinação ideal aí da vitamina Pro e também da vitamina E, como a gente já disse. Eu acho que é basicamente isso da Lash, certo? E aí a gente vai para a alongadora. A alongadora, gente, o grande diferencial dela, ela tem o complexo pantenol, a vitamina B5 e a vitamina E. Isso aí é inerente de cada um deles. O que vai mudar muito talvez a espessura de cada um desses produtos de acordo com a função que cada uma dessas máscaras tem. A alongadora, a função dela é alongar. A ideia da alongadora é alongar. A ideia desse pincel é justamente promover esse alongamento. Então, essa curvatura é para você trazer os cílios, né? Facilita com que você aplique desde a raiz até as pontas, trazendo esse comprimento, esse alongamento maior aí para os cílios. A alongadora, a gente tem também a prova d'água, que não está na promoção, porque é a única prova d'água que nós temos, tá? Então, eu gosto muito de vender alongadora, principalmente a prova d'água, quando a pessoa me fala assim, que ela vai para a praia, para a piscina, porque é incrível. Mas tem pessoas que querem usar. Eu já tive clientes que fazem natação, acredite se quiser. E ela queria uma máscara de cílios para ela ir na natação. Eu falo, meu Deus do céu, gente do céu, onde chega a vaidade do ser humano, né? Quer ir para a natação toda elaborada, toda montada, toda rebuscada. Mas tá aí a ideia dessa máscara de cílios, que tem esse pincel diferenciado justamente para proporcionar esse alongamento, e que tem nessa versão que não está na promoção, mas é uma versão importante para a gente, porque é a única prova d'água, tá? Todas elas são resistentes à água, então todas as nossas máscaras de cílios, elas são resistentes à água e você pode usar sempre, em qualquer momento, todos os dias. A única coisa, gente, que para tirar a nossa máscara de cílios, precisa usar demaquilante, tá? Só a água micelar, ela não dá conta. Então, precisamos usar o demaquilante. É importante o uso do demaquilante, tá? Então, eu falo assim, quando eu vendo caneta delineadora, lápis de olho, máscara de cílios, eu tendo a fazer essa venda casada, essa venda em conjunto, tá? E por que eu tendo a fazer isso? Justamente para eu poder atender da melhor maneira possível o meu cliente, porque eu sei que se ela comprar uma máscara dessa e ela não tiver um demaquilante, ela vai se lascar, porque vai sobrar resíduo, tá? Por melhor que ela use, mesmo que ela use o 3 em 1, 4 em 1, vai sobrar resíduo, tá? Enfim, tudo bem até aqui? Beleza? Todo mundo? Agora, o que eu trouxe aqui para vocês, essa foto que a Mary Kay fez com os funcionários. Aí são os colaboradores da Mary Kay. Cada um usou uma máscara de cílios, tá? E aí vocês estão vendo diferentes olhinhos com as diferentes máscaras de cílios. São olhos reais, são olhos verdadeiros, tá? E é um material bem atual aí, inclusive. Vocês reconhecem alguns dos olhinhos do nosso staff? Eu só consegui reconhecer esse aqui, porque eu sei que uma das fotos é dela. Eu só reconheci esse que está com a Ultimate, que é a Rafa, que é do marketing, que dá os treinamentos para a gente todos os meses, tá? Só reconheci o dela. Os outros eu não sei quem são. Se tivessem me falado, né? Se elas tivessem falado quem eram as outras, eu saberia também. Mas, a princípio, aí nós temos aí o olhinho da Rafa, quem reconheceu também, junto comigo. E aqui está mostrando, então, gente, o efeito de cada uma delas nos diferentes cílios, tá? Então, mostrando, olha assim, ó, gente, olha a alongadora, olha o efeito dessa alongadora. Olha os cílios, parece aqueles cílios daquela boneca, aquelas boneca antiga, perfeita, né? Longo, maravilhoso, né? Então, olha assim, fica muito diferente. E tá aí o efeito de cada uma delas. Agora, o que eu vou recomendar para vocês é que vocês vendam mais do que uma máscara de cílios, principalmente por conta dela estar na promoção, tá? Então, quando eu mostro uma máscara de cílios para o meu cliente, e geralmente ela vai se encantar, principalmente
pelaquela que eu mostrei, e geralmente as que eu faço demonstração, eu, Tatiana, é a Lash Intensity e a Fanorama, porque eu penso que elas são as minhas máscaras de cílios mais impactantes, mas é óbvio que eu estou sendo super tendenciosa, porque são as máscaras que eu mais gosto. E eu acabo tendendo para elas, tá, gente? O que é um mal. É o que eu falo, eu também vendo muito a Ultimate, muito. Talvez eu venda mais a Ultimate até do que a Fanorama, porque eu tenho muitos anos de Mary Kay e eu tenho muita gente que já usava Ultimate, tá? E sim, tem gente que não se adapta à Lash Intensity, mesmo ela tendo mais tecnologia e tal, porque às vezes tem os cílios que é menorzinho, enfim, e ela não cabe num cílios talvez menor, tá? Não se adapte tão bem a uns cílios aí menor, tá bom? Mas tá aí essas máscaras e eu recomendo então que você faça essa venda casada, então venda uma Lash Intense, mas fala, olha, tá vendo esses pelinhos mais do canto? Seria legal você ter também uma outra máscara, né? E depois, quando essa ficar seca, não tem problema, molha na outra. O que importa é o pincel, é o aplicador, né? Às vezes eu falo muito isso. E às vezes ela treina, ela faz academia, ou ela vai muito para a praia, eu falo, olha, compra também essa, que ela é a prova d'água, então para você talvez seja muito interessante. Eu acho que todo mundo deveria ter pelo menos 2 máscaras, tá? A Lash Intensity mais uma outra. A outra para passar no pelinho aqui de cima, como eu já falei, e vocês já entenderam isso, eu vou repetir. Nada de ensinar o cliente a passar só o produto aqui embaixo, ele tem que fazer a voltinha. Vocês sabem, gente, fazer isso? Deixa eu só fazer aqui no meu. Já tô mais máscara de cílios no meu olho aqui, impossível. Mas isso eu aprendi com uma amiga e ela falou, Tati, as pessoas pintam só meia parede. Tá dando para ver aí, ó? Então aqui eu tô passando embaixo. E aí eu aprendi com essa minha amiga, deixa eu tirar um pouco de produto, a fazer aqui como se fosse um bob, né? Então aqui é um bob, você faz um bob aqui, ó. E ó como ele puxa. Ó como puxa. Tá? Agora, eu não consigo fazer isso, esse bob, com a Lash Intensity. Por que eu não consigo? Porque com os meus cílios, se eu faço isso com a Lash Intensity, eu borro tudo em cima. Porque os meus cílios não são longos, eles são menorzinhos. Então, eu preciso fazer dessa maneira. É a maneira que eu mais me adaptei e que mais fez sentido, tá? Então, vendam pelo menos 2 máscaras e também para passar aqui embaixo. Aqui embaixo, às vezes, com a Lash Intensity, eu até faço. Quando ela já está mais sem produto nela, eu vou. Senão, eu tenho que passar com essas aqui, que são mais fininhas. Ó, tava super mal passado. Ó, quando a gente vem e passa melhor, ó. Olha a Ixi, borrei já. Gente, eu sou uma mocinha muito estabanada. Por isso que, às vezes, eu não... Quando eu tô com pressa... Ixi, me borra inteira aqui. Ixi, caramba. Tá bom. Vocês já entenderam que vocês são inteligentes. Aqui, ó. Tá? Olha a diferença de um cílio e de outro. Meu Deus do céu. Né? Aqui parece um olhinho de boneca mesmo. E o outro tá todo esganiçado lá. Aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Tá? Então, aqui, aí eu ensino ela a pintar esse espelhinho aqui do canto, enfim. E é isso, não tem como não vender máscara de cílios, gente. É um dos produtos mais fáceis. Agora, e para mulher que não sabe usar máscara de cílios, ela fala que ela se borra inteira e que fica um quiprocó, eu dou para ela um espelho, tá? E eu falo, coloca o espelho aqui no peito, dou para ela a máscara de cílios, tá? E aí eu falo para ela, agora você vai olhar para baixo. Gente, o espelho no peito e ela olhando aqui para baixo, não tem como ela pintar a pálpebra, tá? Só se ela for muito estabanada. Aí ela vem, ó, e pinta o olho e ela aprende que ela não precisa, para pintar o olho, ela não precisa borrar toda a pálpebra, ficar nervosa e ficar estressada, que dá para ela fazer desse jeito. Então, e aquele espelhinho da Mary Kay, o espelhinho do spa é o melhor para fazer isso, né? Porque ele é grande, você coloca bem aqui no peito dela, ó, ensina ela a passar. Maravilhoso, super fácil, não tem quem não aprenda. Tudo bem? Vocês querem fazer alguma pergunta em relação... Olha a diferença que vocês estão vendo agora grande. Olha esse olho para esse olho, gente. Pelo amor de Deus, né? Parece que esse olho aqui está vivo e parece que esse olho aqui está morto. Não é? Olha lá, ó. Olha a diferença de um olho para o outro. Um olho vivo e um olho morto. Gente, é isso. Tudo bem? Perguntas?
Vamos embora arrebentar na venda de máscara de cílios, vender 2, 3 para cada um. Você vende 2 que estão na promoção e mais a prova d'água que não está na promoção, minha filha, porque ela vai para o verão, ela vai para a praia, ela vai para a academia, e as doidas gostam de ir com a máscara, gostam de tudo produzida, então que vá, tá? Digitando a pergunta, tá? Mas se quiserem, vocês podem abrir o áudio, tá? Que eu estou ouvindo vocês, tá? A Dalva está falando que para pessoas mais velhas é bacana a Ultimate. Não é a primeira pessoa que me fala isso, viu, Dalvita? Já escutei isso, porque ela é mais fácil de passar, tá? Do que a Lash Intensity. Eu acho que uma consultora minha falou isso, a Selma. A Selma, ela é mais velha, eu acho que a Selma me falou isso também. Pode perguntar, Gi. Ô, Tati, bom dia, boa tarde, né? Eu perdi uma parte eu perdi uma parte da aula porque eu estava no transporte. Elas são para pessoas que têm alergia, porque eu atendi uma cliente outro dia que falou que não usava rímel porque ela tinha alergia. Todas elas foram testadas em peles sensíveis e para pessoas que fazem uso de lente de contato, tá? Então, pode. Elas não são... Gente... se alguém perguntar para vocês, elas são antialérgicas? Não existe produto antialérgico, tá? Antialérgico é remédio, tá? Mas você não vai falar isso para o cliente, tá, gente? A mesma coisa quando o cliente me pergunta, tem produto para mancha? Não tem produto para mancha. Produto para mancha é homo, cândida. Mas eu não falo isso, vocês não vão ser grossas, vocês são sofisticadas, nós somos sofisticadas. Então, quando a pessoa me faz a pergunta, Gi, minha filha... esse produto, às vezes tem gente, não foi o caso da cliente da Gi, mas às vezes tem cliente que fala assim, mas esse produto é antialérgico? Gente, não existe produto antialérgico, tá? Antialérgico é remédio. Existem produtos hipoalergênicos. O que são produtos hipoalergênicos? Eles foram testados em clientes aí com pele super sensível. Esses nossos produtos, essas nossas máscaras de cílios, e geralmente os produtos da Mary Kay são testados em peles sensíveis, tá? Agora, alguns são específicos para pele sensível, por exemplo, a Botânica. Minha filha, você tem uma cliente com pele sensível, vai na Botânica. Você tem uma cliente com a pele mais sensível, vai numa Ultimate, tá? Que é uma máscara mais suave. Enfim, eu acredito que ela não vai ter reação, tá bom? Mas também não estamos aqui, tá? Mas é isso. Respondida a tua pergunta, poderosíssima. Quero ver você em qualificação em breve, viu, Gi? Tá na boca do gol, vamos embora chutar logo essa bola. Mais alguma respondido. Pergunta? Obrigada, Tati. Eu também Imagina, não vejo a hora de entrar em qualificação. Eu não vejo a hora de ter você como diretora, minha filha. Nani Vaz deve estar por aqui, não sei se está, mas eu acho que também não vê a hora, viu? Vamos embora. Eu quero saber se vocês têm mais alguma pergunta antes da gente finalizar essa parte. Bom, se tiverem perguntas, podem fazer. Se não tiverem perguntas, essa aula vai ficar gravada, tá? E nesse mesmo link, eu vou dar reunião de unidade agora às 14h. Daqui 10 minutinhos, eu vou estar nesse mesmo link. Eu vou só finalizar para eu poder pegar essa parte da aula e salvar para vocês. E aí eu vou conectar nesse mesmo link para a gente começar a aula da reunião de unidade às 2h em ponto, no qual eu vou falar de toda a oportunidade Mary Kay, eu vou falar de toda a carreira Mary Kay, com ganhos, com dados, com números para vocês, tá bom? Beijo gigantesco, muito obrigada pela audiência, viu? Obrigada por vocês terem sido compreensíveis. Não consegui dar essa aula às 8h, mas está aqui a gente prometendo, né? Inclusive para que a gente possa fazer um fechamento próspero e muito abençoado. Gente, obrigada aí pela compreensão de vocês, pela parceria gigantesca. Um beijo gigantesco, fiquem com Deus. E para quem vai entrar na minha reunião de unidade, até daqui a pouco às 2h. Beijos.